O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando o programa Muito Mais Saúde. Eu sou Márcia de Jesus e nós estamos aqui, como você já sabe, nosso cantinho em casa, obedecendo o isolamento social, mas a gente não deixa de trazer para você notícias, informações, e hoje a gente vai bater um papo muito legal, vai ouvir uma experiência muito bacana de superação, que eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento. Eu estava andando pelas redes sociais e encontrei o depoimento de uma enfermeira diabética que passou pela Covid. Bom, entrei em contato com ela rapidinho, porque eu queria saber como é que foi essa história, o que aconteceu, como é que ela superou. E ela fez um belo depoimento pra gente, que a gente vai ter a oportunidade de assistir agora aqui no programa Muito Mais Saúde. O nome dela é Priscila e a Priscila é diabética tipo 1, gente, que é mais complicado ainda. E ela vai falar pra gente sobre a sua experiência no primeiro bloco como diabética. Como é que ela superou isso, como é que foi a descoberta da doença. Ela já é diabética há um bom tempo e ela vai contar a história. Vai também se apresentar, vai falar um pouquinho do que ela faz. E no segundo bloco a gente vai ouvir também a experiência dela, que passou pela Covid, passou pelo coronavírus com doença crônica. Então eu vou deixar agora os momentos que se seguem com a Priscila e ela vai contar a sua história. Seja bem-vinda, Priscila, obrigada pela sua participação aqui no Muito Mais Saúde. Olá pessoal, meu nome é Priscila, tenho 38 anos, sou enfermeira e também sou diabética tipo 1. Já faz 21 anos que sou diabética. Hoje eu falo com orgulho, mas na época da adolescência, quando eu descobri, eu não aceitava. Eu descobri porque eu emagreci muito, foi muito rápido. Eu cheguei a pesar 36 quilos na época da adolescência. Pra mim mexeu muito com o meu ego. Eu tinha muita fome, comia de tudo, sentia muita sede, fazia muito xixi. Acordava de madrugada para fazer xixi, sentia muito cansaço e quando a gente fez o exame de sangue deu um valor bem alto da glicemia e da hemoglobina glicada. Eu não entendia nada, não tinha noção nenhuma do que é diabetes. Para mim, diabetes era uma doença de gente mais velha, idoso, e não era o meu caso. E eu tinha a impressão que hoje eu tenho diabetes, mas amanhã eu posso acordar sem. Então era uma simples doença que amanhã você pode estar curada. Para mim o maior desafio foi a aceitação, principalmente, né? Entender, mas aplicar a insulina. Eu não aceitava aplicar a insulina todos os dias, quando comia. Às vezes era de manhã, às vezes era no almoço, antes de dormir. E meu vizinho que aplicava para mim era médico e até eu começar a aplicar sozinha, mas eu não queria me esforçar. Eu comia de tudo, eu tomava muito refrigerante, comia chocolate, tudo que falava que não podia eu comia de propósito. Por não aceitar, eu achava que não ia acontecer nada. Mas eu comecei a ver que cada vez que eu comia, tomava essas coisas, eu sentia mal-estar, né? Aquela coisa da hiperglicemia, cansaço, sono. Mas eu comia mesmo assim, não tava nem aí. E minha mãe conheceu um senhor que falava que fazia uns remédios e que curava diabetes. Na minha ilusão, né, de poder parar de tomar insulina, a gente foi atrás dele e realmente eu comecei a tomar o remédio e deixei de tomar insulina. Conforme ele falava, ele ia me orientando e eu ia fazendo. Foi aí que eu quase entrei em coma, porque eu piorei bastante, né?
Eu larguei de tomar insulina e fui parar no pronto-socorro quase em coma. Minha diabetes ficou bem descompensada e eu não, mesmo estando naquela situação, eu não queria tomar insulina. A dificuldade era a insulina. Mas aí eu tava no pronto-socorro, dormindo, bem debilitada mesmo, e eu escutei uma mulher gritando bem alto. Acordei com um susto. Ela gritou, eu quero morrer, quero morrer. Aí eu acordei assustada e eu fiquei nervosa, né? Aí eu falei, cala a boca, porque eu quero viver. Foi aí que eu falo que foi o grito que eu acordei mesmo pra vida, porque depois disso eu aceitei, eu vi que eu quase fui e levei mais a sério, né? Então eu comecei a pesquisar, ler bastante a respeito da diabetes, como funciona. Eu via muito na internet, livros, comecei a conversar com pessoas que têm a diabetes, participava de grupos de adolescentes, participei também para aprender cursos de aplicação de insulina, que eu achava que sempre era só no mesmo lugar. E eu vi que tinha vários tipos de seringa, tamanhos de agulha. E hoje eu falo com orgulho assim porque tá mudando muito, né? E cada dia tá melhorando. Tem tecnologia, os avanços da medicina, tudo. Eu faço tratamento hoje com a bomba de insulina, né? A bomba infusora de insulina é esse daqui. E aqui dentro é um cartucho que tem insulina e ele é programado, ele fica conectado 24 horas, é programado para entrar uma quantidade mínima de insulina, né? E toda vez que eu como, eu faço uma contagem de carboidrato, tudo certinho. E eu dou um bolos, né, uma quantidade maior de insulina pro que eu vou comer. Facilitou bastante, mas isso foi, eu tô com essa bomba já há 5 anos. Até então eu usei seringa, caneta, e sempre mantive, né, tentava manter um bom controle, mas com a bomba tá sendo bem melhor. Mas o que ajuda mesmo, o bom controle, foi eu começar a ter interesse, né, na atividade física. Eu cheguei a fazer o curso de nutrição, mas só para entender mesmo como funciona os alimentos, carboidrato, meio por curiosidade mesmo. Então a diabetes é assim, ela segue, eu falo que é um tripé, alimentação, atividade física, é o remédio, que no meu caso é a insulina, né? E sem um dos três não tem como a gente manter o bom controle. Eu segui a área da saúde depois da nutrição, eu fiz o curso, a faculdade de enfermagem, me formei, hoje eu trabalho numa empresa de gestão de saúde, não é hospital, mas a gente faz monitoramento de saúde do pessoal. Eu atendo bastante pacientes crônicos, hipertensos, diabéticos. Eu gosto muito, é uma área que realmente me identifico e eu tô trabalhando lá, mas né, com essa pandemia toda eu tô indo de carro, tava indo de carro e era para casa, trabalho para casa. E eu acredito que foi lá que eu acabei pegando o coronavírus. A gente não sabe, né? A gente tá no meio do pessoal conversando, não sabe qual momento foi, não dá pra saber o dia que foi, mas eu acredito que foi lá, porque era o único lugar que eu ia, né? Mas é isso. Bom, Priscila, a gente vai dar uma paradinha agora para um pequeno intervalinho comercial e a gente volta já já. Não saia daí porque a Priscila vai continuar a sua história. Até daqui a pouquinho.
Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório para ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental para a gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Estamos de volta do nosso intervalinho comercial e eu estou hoje recebendo a Priscila Watanabe. A Priscila é diabética tipo 1, também enfermeira de formação, e hoje ela está com a gente aqui contando a história de superação da vida dela. No primeiro bloco ela já falou pra gente sobre a superação da descoberta da doença, que não foi muito fácil para ela, né? Como vocês puderam ver. E agora ela vai falar sobre um problema que ela passou muito recente, que está acontecendo agora no nosso mundo, que é a infecção do coronavírus com doença crônica. E a Priscila passou por isso e vai contar pra gente agora um pouquinho dessa experiência. É com você, Priscila. Então, Márcia, agora eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia. Por eu ser crônica, né, diabética, faz parte do grupo de risco. Quando eu comecei a sentir os sintomas, a minha maior preocupação era essa. E agora? Eu sou diabética. E agora? Eu sou do grupo de risco. Como que vai ser minha vida? O que vai acontecer? Então, mexe um pouco com o nosso psicológico, né? Nosso emocional. Eu acho que isso também, assim, a gente vê muito na TV, na mídia, tudo. Eles falam, né, deixam claro a importância, né, dos cuidados. Quando o paciente crônico pega o Covid, o que acontece, e a gente vê muita coisa ruim, então eu fiquei um pouco abalada, digamos. Mas eu tratei isso como se fosse sinusite, a princípio, uma semana tomando remédio e nada melhorando. Foi aí que eu fui ficando preocupada, porque eu sentia muitas dores no corpo, e não é uma dor simples assim, cada dia estava piorando essa dor, muito cansaço. E eu comentei com a doutora que trabalha na minha empresa, então ela pediu para eu ficar em casa, para ir observando. Ela começou a fazer atendimento online comigo, né, preocupada mesmo por eu ser diabética. Então, ela sempre perguntando como eu tô, se deu febre, se eu tô com falta de ar. Só que aí eu tava só com dor no corpo. Então, eu fui pro pronto-socorro, eles me passaram medicamento só pra essa dor no corpo, né? Só que não melhorava, não melhorou. E eu comecei, eu falo assim que cada dia foi uma novidade, um capítulo diferente. Porque cada dia eu tinha um sintoma diferente. Então eu tive diarreia num dia, tive febre no outro dia, tive todos os sintomas, menos a falta de ar. A falta de ar eu não tive, mas eu tive um leve incômodo quando eu inspirava. Então eu fazia isso, eu sentia alguém me sufocando e eu sentia incomodada com isso. Mas se eu ficar parada, quietinha, não tinha esse incômodo. Mas eu cheguei a ter até a conjuntivite no final, e a doutora falou que também faz parte um dos sintomas, né? Mas aí cada um reage de um jeito, eu reagi dessa forma. Em uma semana eu fui para o pronto-socorro
5 vezes, 5 dias. Em 7 dias eu fui 5, porque a doutora que estava me monitorando, ela ficou bem preocupada, porque minha glicemia, lógico, né, fica bem alterada, ficava na média de 350, 380, e a saturação teve um dia que baixou. Aí quando baixou, ela pediu para eu correr para o pronto-socorro, eu fui, fiz o exame de SWAB, o teste do Covid, né? E eles fizeram com cotonete, no nariz e garganta. Tive que esperar 2 dias o resultado. Nesses 2 dias eu mantive isolada no quarto, conforme eles pediram, né? Orientaram. E quando saiu o resultado, eu puxei na internet e vi que deu negativo. Então eu vibrei com meu filho de 10 anos, com os meus pais são idosos, né? E a gente almoçou junto na sala, feliz que deu negativo. Só que no período da tarde eu tive uma piora. A saturação ficava oscilando um pouquinho e a doutora pediu para eu voltar no pronto-socorro e eu voltei. Aí eu expliquei o caso tudo de novo, eles puxaram, viram que eu fiz exame, deu negativo, então eles pediram uma tomografia. Quando eu fiz a tomografia, o resultado deu 40% do meu pulmão comprometido já. Então o médico que me atendeu lá, ele falou, deu um falso negativo porque não foi feito na data certa, não foi colhido, né, o SWAB na época que tinha que ter feito, talvez por isso. Mas que o pulmão, só de ver a tomografia, ele já identificou, né, e falou, a partir de agora, isolamento, mantém todos os cuidados, máscara direto e evitar todos aqueles cuidados, né, evitar compartilhar objetos pessoais e tal. Então eu vim pra casa, fiquei no meu quarto isolada, falando sempre com o pessoal, com a doutora, com amigos, pelo celular. E acho que foi o momento mais difícil, foi a parte do isolamento mesmo. E eu vendo na TV, eu evitava até ver um pouco TV, mas quando eu via, era aquela coisa, morreu mais um, era diabético, era crônico. Então eu ficava preocupada, mas em nenhum momento eu tive medo de morrer, assim, eu falo. Eu só queria mesmo superar isso, mostrar que a gente, mesmo sendo crônicos, a gente consegue superar. Não é porque a gente é diabético que é mais fraco que os outros. Lógico, a gente tem todo um cuidado diferencial, mas que a gente consegue. Eu gosto de falar assim, que a gente tem uma força interior que na hora que a gente mais precisa a gente consegue usar. Todos nós. Os diabéticos já são guerreiros, né? Pelo dia a dia, e quando passa por uma situação assim dessa, a gente vê o quanto a gente é forte. E queria deixar claro que hoje eu tô bem, já passei da minha quarentena, já refiz os exames, fiz até o exame de sorologia e deu que eu brinco, né? Eu falo, agora eu já tô imune, mas não é bem assim também, né? Porque a gente não sabe, por ser um vírus novo, né? Mas eu quero deixar assim, claro, que o que ajudou bastante na minha recuperação foi o meu controle da glicemia. Talvez se eu não tivesse um bom controle, hoje seria talvez diferente, né? Então isso ajuda muito, é muito importante manter o bom controle, seguir as orientações, não entrar em desespero, mesmo eu sabendo da realidade, né, o que poderia estar acontecendo, em nenhum momento eu entrei em desespero. E com certeza tem muitos diabéticos, até outros tipos de doenças, pacientes, né, com outros tipos de doenças de base aí, com coronavírus, mas é importante
tentar manter essa calma e deixar essa força que a gente tem dentro poder dominar isso no momento, assim. A gente pode combater esse vírus com essa força que a gente tem. É isso, gente. Eu quero agradecer todas as palavras de incentivo, de carinho, a doutora que me atendeu, a doutora Dulce, do meu trabalho, o meu médico, o endócrino também, o Dr. Rafael, ele é do Hospital das Clínicas, ele sempre também mandava mensagens, e todos os meus colegas aí, meus docinhos diabéticos, me incentivando bastante, Henrique, um monte de gente. Se eu for falar nomes aqui, vou perder muito tempo. Mas eu quero agradecer muito essa oportunidade de poder estar expondo para vocês um pouco da minha vida e tentar, de alguma forma, acalmar um pouquinho cada um de vocês. Obrigada. Bom, pessoal, eu acho que essa experiência que a gente ouviu hoje aqui é mais uma alegria para a gente em saber que as coisas podem acontecer de forma diferente para algumas pessoas, basta ter um pouquinho de esperança, um pouquinho de confiança, ter um pouquinho também de cuidado de si próprio. Foi o que a Priscila falou hoje aqui pra gente. Uma das coisas que ela deixou bem claro: cuide-se, porque a doença é séria, mas se houver cuidado, se houver confiança, se houver a nossa parte que nós podemos fazer, o restante a gente pode superar. Eu agradeço muito a você, Priscila, pela sua participação, e nós estamos encerrando o programa Muito Mais Saúde de hoje. Grande abraço para você e até a próxima. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. Quer adquirir o seu veículo? Venha na Versa Automóveis, um plano especial para você. Versa Automóveis, fazendo história, realizando sonhos. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. Confiança, credibilidade. Na Farmácia Santo Eduardo você encontra medicamentos, perfumaria, linha infantil, extensa linha de leites em pó, dermocosméticos, completa linha para diabéticos. Contamos com 3 farmacêuticos em tempo integral. Entrega em toda a região, de segunda a sexta. Farmácia Santo Eduardo, a farmácia de confiança do seu médico. Quer adquirir o seu veículo? Venha na Versa Automóveis, um plano especial para você. Versa Automóveis, fazendo história, realizando sonhos.
já ouviu falar sobre gripe influenza? Você sabe a importância da vacinação dessa gripe? Você sabe qual é o maior período de incidência da gripe? Você sabe se essa gripe é muito contagiosa? Você conhece os tipos de gripe influenza? Está começando agora o programa De Olho na Diabetes. Olá pessoal, está começando o programa De Olho na Diabetes. Eu sou Márcia de Jesus e estou aqui com o Ronaldo Pereira. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer muito grande estar passando aí mais informações para vocês. E vocês podem notar que nosso programa aí é num momento bem diferente, né? Dessa pandemia. Nós estamos gravando aqui para vocês uma matéria muito especial e a Márcia aí vai passar para a gente agora um pouquinho da informação que eu acho que é muito importante. Sempre quando a gente começa um programa, de vez em quando a gente está lembrando aí a questão do que é ser um diabético. O que é diabetes, Márcia? Bom, diabetes é, na verdade, um acúmulo de açúcar no sangue. E por que esse açúcar acumula no sangue? Porque o seu pâncreas pode parar de produzir a insulina ou não produzir quase nada, que é o hormônio que regula, né, o açúcar dos alimentos que nós comemos. Então, quando não produz ou produz pouco, esse açúcar começa a se acumular no sangue e não vai para a célula, que é o lugar que ele deveria ir. Então, isso é diabetes, né? Você vai medir os níveis de açúcar no sangue, eles vão estar altos e você está diabético. É importante a gente entender também que, ultimamente, né, nós vemos aí nas pesquisas e também a relação, os tipos de diabetes têm aumentado. Antigamente se falava um pouco sobre pré-diabetes, não se incluía muito como um tipo de diabetes, mas agora o número de pré-diabetes é tão igual, né, ou até superior a diabetes, que já é considerado um tipo de diabetes. Então, pré-diabetes é um tipo de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e também uma novidade, diabesidade, né? Que a gente vê aí a questão dos obesos, né? Que não tem ninguém na família, mas devido à má alimentação, acabam desenvolvendo essa doença e aí fica aquela resistência insulínica e acaba acontecendo a questão da diabetes. Bom, Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho também da questão dos sintomas. Como é que eu sei que eu estou aí ficando diabético? Ronaldo, sempre que eu vou falar de sintomas, eu chamo atenção para os sintomas que eu vou falar aqui, eles devem acontecer juntos, tá? Então prestem bem atenção. Urinar muito, muita sede, fome excessiva, perda de peso, cansaço e visão turva. Esses são os sintomas que acontecem juntos e isso levanta lá uma luzinha que você pode estar diabético. E quais seriam agora as complicações? É importante a gente falar o seguinte, às vezes você fica com medo de saber que é diabético e você não faz nenhum tipo de exame para se descobrir. Daqui a pouco a gente vai falar sobre qual é o examezinho melhor para se descobrir isso aí. E quais são as complicações, Márcia? Bom, se não cuidar, a gente sempre frisa isso. Se você não descobrir que está diabético por muito tempo, virão as complicações, que são problemas na visão, né, cegueira, problemas de coração, problemas renais, problemas nos rins, problemas de circulação que podem ocasionar amputação dos membros inferiores, entre outros. A gente está falando aqui dos mais comuns. Então, por isso a importância de descobrir logo se você é diabético ou não e fazer o seu tratamento. Tá, então é importante saber o seguinte, não deixe, né, tendo os sintomas, procure fazer o exame e a gente vai falar agora sobre essa questão do exame. Um exame mais simples hoje para se fazer, para se saber que tem uma diabetes. Bom, Ronaldo, o mais simples é aquelezinho que a gente fura a pontinha do dedo e coloca uma gotinha de sangue num aparelhinho chamado glicosímetro. Isso você consegue fazer em farmácia, às vezes no posto de saúde, né?
e até em casa um aparelhinho que você tenha, você consegue fazer. Mas é importante lembrar, né, Ronaldo? É o horário. Qual horário melhor e em que situação? O melhor horário que tem que se fazer, em jejum. Para tirar dúvida, você tem que estar em jejum. Em quanto tempo? E esse jejum seria importante que fosse de pelo menos 12 horas, então, para que seja mais real. Então, pelo menos 12 horas de jejum. Você pode ir a uma farmácia, se você não tiver, fazer esse exame. Ele geralmente é um preço bem acessível, R$5 você faz um examezinho desse, da ponta do dedo, ou se não, laboratorial também você pode fazer, em jejum, tá, gente? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, né, sobre a gripe influenza. Nós já entramos agora, então, no assunto do programa de hoje. Márcia, o que você trouxe aí pra gente? Bom, hoje quem está com a gente é a doutora Dayana Martins Furtado. Ela é reumatologista e ela vai falar sobre a importância da vacinação da gripe influenza. Mas ela tem algumas informações sobre essa gripe também, que a gente até já falou aqui na chamadazinha do início do nosso programa. Ela vai falar sobre o maior período de incidência, vai falar se ela é muito contagiosa e também sobre os tipos de gripe que existem, né? E tem uma coisa, Ronaldo, que está acontecendo, que muitas pessoas não estão querendo sair para se vacinar. Esse medo, né? Exatamente. Pela baixa imunidade, né? Ser uma pessoa de alto risco, mas a importância da vacinação tem que ser... Tem que fazer, pessoal. Tem que se levar em conta. O tratamento da doença que a gente já tem que continuar, porque senão a gente vai criar mais um problema, né? Então, eu convido agora a doutora Dayana, que vai falar pra gente, através de um vídeo, tudo sobre a gripe influenza. Seja muito bem-vinda, doutora Dayana, e fique à vontade, use aí os minutos que se seguem para trazer informação para o nosso público. Com vocês, então, a doutora Dayana. Olá, hoje eu estou aqui para conversarmos sobre a vacinação contra a gripe influenza. A gripe influenza é causada pelo vírus influenza, que é um vírus que circula no nosso meio durante todo o ano, mas tem uma incidência maior durante o período de inverno e outono, onde nós temos temperaturas mais baixas e com isso as pessoas vivem num aglomerado maior em ambientes fechados. Ele é um vírus extremamente contagioso, onde uma pessoa infectada pode contagiar até 2 a 5 pessoas. Esse vírus tem 3 subtipos, A, B e C. O tipo A é o vírus capaz de causar mais epidemias e pandemias. E dentro do tipo A, nós temos o subtipo H1N1, que é o vírus mais relacionado às pandemias. Então, ele está dentro da vacinação. Ele causou pandemias como do tipo na gripe espanhola, como foi após a Primeira Guerra Mundial, e também a gripe suína em 2009. Então, a vacina, ela tem 2 formas de ser feita. Nós temos a vacina trivalente, que é contra 3 subtipos, além do HN1, nós temos mais 2 subtipos, é oferecida pelo Sistema Público de Saúde, e no sistema privado nós temos a vacina quadrivalente, que é contra 4 subtipos. A vacinação, ela é feita no período de março até dezembro. Essa é a validade da vacina, porque a cada ano ela é atualizada em função de que esse vírus sofre mutações genéticas constantes. No Brasil, nós iniciamos a campanha nacional no dia 23 de março e ela vai até maio. Então, fiquem atentos ao calendário vacinal de cada localidade. A indicação da vacina é feita a partir dos 6 meses de idade até os idosos. No sistema público, ela é oferecida para os grupos de risco de complicação da gripe, como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos, gestantes, pacientes portadores de doenças crônicas e imunodeficiências, e também para os profissionais de saúde, professores, policiais e bombeiros, que são profissionais mais expostos a esse vírus e a essa doença. A contraindicação à vacina principal
é alergia à proteína do ovo, alergia a algumas medicações antibióticas como a polimixina e a neomicina e uma substância chamada tiomersal, que é uma substância presente no antigo mertiolate. Além disso, nós temos que ficar atentos porque a pessoa que está com febre ou em vigência de infecção em uso de antibiótico não deve fazer a vacina, uma vez que a vacina pode ter como efeito colateral causar febre ou febrícula e isso ser confundido com a febre da própria infecção. Então, nós damos preferência para que essa pessoa espere tratar a infecção para depois fazer a vacina. Por ser uma vacina de vírus inativado, ela é feita com partículas do vírus morto, é uma vacina que não tem capacidade de transmitir a doença. A pessoa não vai ter a gripe por fazer a vacina. Então, não se precisa parar outras medicações para fazer a vacina. Os nossos pacientes reumatológicos, em geral, estão no grupo de risco para complicação da gripe A. Então, esses pacientes têm indicação de procurar o seu reumatologista, fazer essa orientação e usar a vacina. Esses pacientes não precisam parar as suas medicações imunomoduladores, imunossupressores, imunobiológicos, porque, como nós já falamos, por ser uma vacina de vírus inativado, ela não tem a capacidade de causar doença. Uma exceção se faz ao paciente que está em uso de rituximab, é uma medicação infusional. Nos primeiros 90 dias após a infusão, nós devemos evitar a vacina, não porque vai fazer mal à pessoa, mas porque a resposta vacinal pode não ser completa. Então, esse paciente se vacinou nesse período dos primeiros 90 dias após a infusão, talvez tenha que revacinar. O que eu queria colocar aqui para vocês é que a principal prevenção para se fazer contra a gripe é a vacina e os hábitos de higiene, que nós tantos já falamos nesse período de pandemia de coronavírus, e a etiqueta respiratória. Então, ter o cuidado de estar sempre lavando as mãos, quando não puder lavar as mãos, usar álcool gel. Também, na hora de tossir, de espirrar, manter o cuidado, né? Espirrar contra o cotovelo, tossir contra um lenço descartável, evitar sair à rua e ter contato com outras pessoas quando a gente está gripado. E lembrar para vocês, o melhor remédio contra a gripe é a prevenção, é a vacina e esses hábitos de higiene. Até mais. Doutora Daiana, muito obrigado pelas suas explicações, nós agradecemos muito, esperamos uma outra oportunidade que a senhora nos traga mais informações para que o nosso público, né, diabético possa aí estar mais envolvido, tendo mais conhecimento ainda de como manter o seu controle, né, a sua saúde, e foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco no nosso programa. Doutora Daiana, muito obrigada pela sua participação. Também deixo aqui um apelo para você que está aí nos assistindo, faça a sua parte. Se você tem que se vacinar, se vacine. Se você é grupo de risco, se você é doente crônico, mais cuidado ainda, tem que vacinar, vai lá tomar a sua vacina para que não haja mais problema. E a gente termina agora o programa De Olho na Diabetes. Agradeço a sua audiência e até o próximo programa, trazendo sempre uma preocupação com o diabético. É o programa que se preocupa com o diabético. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.